Boa noite, queridos amigos. 21 de fevereiro, domingo, 8 horas da noite. E aqui estamos mais uma vez para fazermos juntos Vibrando com Plenitude. Então, agradecemos pela oportunidade de trabalho e por esse encontro bendito. Todos os domingos nós lemos um capítulo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito de Emmanuel, e depois um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós temos no livro Pão Nosso o capítulo 32, que tem um título bem impactante: Cadáveres. E aqui temos: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e as águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam de recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulharam. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem os corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Mestre, do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho, nós, aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis ou invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaz, que apenas acusam os próprios autores, nós. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres em abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, vão embora, quando se limpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o seu íntimo, renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Isso foi escrito e psicografado no dia 22 de fevereiro de 1950. E hoje nós estamos no dia 21 de fevereiro de 2021, 71 anos depois. E essa leitura é extremamente atual neste momento para todos nós, que passamos por dificuldades, né? E que muitas vezes deixamos que a tristeza invada o nosso coração, invada o nosso íntimo, nos causando inclusive problemas físicos. Sabemos que sempre as leituras estão muito alinhadas e hoje nos cabe o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 5 nos fala dos bem-aventurados os aflitos, que também tem muito a ver com a leitura que acabamos de ler. Hoje nós vamos ler o item 3 e o item 4, porque achamos mais pertinente para o momento em que estamos vivendo. E o item 3 temos justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então, se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição.
Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou aos homens na compreensão desta causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E no item 4 nós temos causas atuais das aflições. Nós vamos ficar nas causas atuais porque me parece mais fácil que nós possamos rever a nossa vida do princípio até o momento em que estamos e nos reavaliando, cresceremos com isso. Se ao invés de ficarmos procurando as nossas vicissitudes nas vidas pregressas, esse trabalho, além de mais difícil e mais árduo, pode não nos trazer coisas tão relevantes neste momento em que estamos vivendo. Então, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, que é o que a gente vai ler, e outras fora desta vida, nas vidas pregressas. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do nosso caráter, da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultam dos cálculos dos interesses ou da vaidade, nada tendo com o coração? Que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com seus filhos por não terem combatido suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o nosso coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas as aflições, senão a si mesmo? A si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, de sua própria história. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, a má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Os males desta espécie constituem seguramente
um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. E também quando deixar o divino sol da espiritualidade e os ensinos de Jesus penetrarem no nosso coração. Seria muito bom que essas leituras nos enchessem de coragem e de luz e de perseverança para amanhã, quando a nossa semana começar, nós entendermos que essa reavaliação da nossa vida, se for feita de uma forma positiva, e aí estão os ensinos do Mestre nos encorajando a cada dia que o sol nasce fazer alguma coisa diferente e não sofrer o que já passou. Os cadáveres que estão lá podem ser tratados e ressignificados com uma nova vibração e com uma nova energia, para que nós sejamos os protagonistas da nossa vida, não colocando a nossa alegria e a nossa infelicidade, a nossa saúde emocional e física nas mãos de terceiros. Muito embora todos façamos parte dessa família humana, nós devemos escrever o livro da nossa vida e nos responsabilizarmos pelo que fizemos de bom e pelo que fizemos que ainda não está correto. Mas como nós sabemos que estamos numa caminhada, numa jornada de crescimento contínuo, essa é uma grande oportunidade, uma grande ferramenta que nos ajuda, nos estimula a fazermos melhor sempre. Então, neste momento em que esses aprendizados calam tão fundo na nossa alma, nós vamos convidar os espíritos amigos que aqui nos assistem, eu e vocês juntos com os nossos anjos guardiões, começarmos as vibrações e as orações por todas as pessoas nesta noite. Então, neste momento, somos convidados a acalmar os nossos pensamentos, a compassar os nossos batimentos cardíacos e juntos, muito mais fortes, fazermos as vibrações e as orações, a começar por todas as pessoas que têm os seus nomes nos livros do Plenitude Spirit Society, sejam eles encarnados ou desencarnados, e também de todos os seus familiares. Nós vamos pedir vibrações a todos os diretores, trabalhadores, a todas as pessoas que estudam, que frequentam o Plenitude Spirit Society. Nós vamos pedir por todas as pessoas que neste momento estão convalescendo em um leito de hospital, por todas as pessoas que dedicam suas vidas a cuidar e a reabilitar as outras pessoas, a todos que têm sua vida privada de liberdade por erros do passado, por todas as crianças que neste momento reencarnam no planeta terrestre, por todos os espíritos que estão nos deixando neste momento e retornando à pátria espiritual, que eles sejam acolhidos, abraçados e abençoados. Nós vamos pedir por todos os nossos familiares para que eles tenham uma semana cheia de paz, saúde física e emocional, tranquilidade, muita resiliência e muito respeito em todas as suas relações. E finalmente, pedimos por nós mesmos, com nosso coração cheio de esperança em dias melhores, em conquistas mais relevantes para a nossa vida e para o nosso futuro espiritual. Que possamos guardar todas essas emoções durante essa semana e que a cada dia que o sol nasça nos traga uma nova oportunidade de fazermos coisas melhores, de trabalhar, de ajudar o nosso próximo e de seguir os ensinamentos do Cristo, nunca esquecendo de deixar que o divino sol da espiritualidade penetre e ilumine o nosso interior todos os dias. Então, neste momento, muito agradecidos pela alegria de termos aqui conosco, agradecemos essa oportunidade e pedimos neste momento para encerrarmos as vibrações desta noite e estaremos aqui no próximo domingo às 8 horas da noite. Que Deus nos acompanhe nesta semana, que assim seja.